Fala galera, beleza? Sou o professor Greg, estou aqui hoje trabalhando para a gente para pensar um pouco sobre o início. Você tem ideia sobre início mesmo? Início de tudo. Quando a gente começa a pensar sobre a física, quando a gente começa a pensar sobre estrutura, quando a gente começa a pensar sobre matéria, eu quero colocar para você para pensar sobre início. 13,8 bilhões de anos atrás. Quando se fala em relação a esse sistema, nós tínhamos ali uma vastidão obrigatoriamente vazia. Como assim uma vastidão obrigatoriamente vazia? Nós falávamos sobre um ponto. Imagina isso. Para pensar sobre a estrutura de tempo e espaço concentrado a um ponto. Tenta imaginar um pouquinho sobre a ideia de não existir tempo. Não faz sentido. Não existir tempo, não existir espaço, existia para nós apenas o quê? Uma microestrutura. Naquele momento, chamamos de Big Bang. Mas entenda, não foi Big e não foi Bang. Primeiro porque a estrutura era muito pequena. Logo depois, falava para a gente sobre a ideia de som. Como som? Se eu não tinha obrigatoriamente nada, nenhum material para criar essa condição para a gente. Agora, o ponto central é, nesse início geral, nós começamos a entender o que nós temos hoje. Você já parou para pensar sobre a sua formação? Eu tenho a formação de células, estruturas menores, partículas, átomos... Mas peraí. Para pensar um pouquinho sobre a nossa formação. Se tivesse que colocar uma frase, você, eu, esse estúdio, obrigatoriamente tudo que está ocorrendo para nós aqui, seria marcado como simplesmente restos de estrelas. Ou marcado, de maneira bem bonita, poeira de estrelas. Para pensar sobre isso. Você tem ali colisões de estruturas maiores, estruturas menores, grandes forças trabalhando ali para nós, e ao final de tudo, o que realmente revela? Poeira de estrelas. Então imagina, visualiza comigo, o início, um pequeno ponto, que de repente surge aí com uma grande explosão, e essa formação começa a se fazer. No momento que nós começamos a realmente estruturar esses elementos menores, elementos maiores, a formação... Aí surge para nós, então, a ideia da física. Quando eu penso na física, uma massa m de um lado, uma massa m1 do outro, e essa interação começa a provocar elementos menores, elementos médios, elementos maiores, a chegar na estrutura que a gente conhece hoje. Olha só, aqui do meu lado eu tenho toda uma relação de partículas. Exatamente, poxa, mas desse tamanho... a ideia central foi, eu consegui reduzir a ponto de tentar interagir com essas estruturas. E se você avaliar de maneira mais simples, aqui nós falamos em estruturas um pouco maiores e estruturas um pouco menores. Se nós dividirmos a matéria, você vai colocar como hadrons e leptons. Partículas maiores, os hadrons, partículas menores, os leptons. E se tentar avaliar de maneira geral, nós criamos uma condição hoje, na física de partículas, conhecida como um modelo padrão. Então me acompanha lá. Saímos do Big Bang, começamos a formação do nosso universo, a formação do espaço e a formação do tempo. E para essa formação toda, a base está em cima de quem? Partículas. Partículas maiores e partículas menores. E o que chama atenção, quando se fala para nós em partículas menores, que são aquelas formadoras. Se nós pensarmos nesse termo, se lembra disso, os leptons que ajudam a formar para nós essas partículas maiores. Partículas que a gente conhece bem. Quando alguém fala para você, divida aí a estrutura básica da matéria. Você colocaria, eu tenho lá, próton, elétron e nêutron. Poxa, se lembra disso? Você estava na escola, tranquilo, trabalhando para a gente de maneira mais simples e falar isso para você. Os prótons estão no interior do núcleo, os nêutrons presentes no interior do núcleo, e os elétrons orbitando ao redor. Agora, o que eu quero muito que você enfatize é, essas estruturas, claro, são válidas, mas há muito mais do que isso. Quando a gente pensa nessa relação, vinculada para a gente essas partículas internas ao núcleo, como o próton e o nêutron, elas são formadas por partículas ainda menores. Lembra do termo que nós usamos há pouco? Os leptons são as partículas pequenininhas que ajudam a formar para nós essas partículas maiores, os hadrons. Justificando para nós em cima de quem? Um próton, por exemplo, é formado por 3 partículas menores, representadas de quarks. Um nêutron também formado por 3 partículas menores, definidas como os quarks.
E essa união de partículas começa a estruturar esse mundo que a gente conhece. E o que chama muita atenção, real, quando se fala da física atual, é que nós estudamos as partículas reais e estudamos também as partículas virtuais. Olha essa condição. Você fala assim, como assim as partículas virtuais? Quando se fala nessa estrutura, obrigatoriamente partículas virtuais, a intenção é elementos que conseguem para a gente criar uma condição em que eu tenho velocidade de partícula, eu tenho frequência de partícula, eu tenho posição de partícula, mas obrigatoriamente não são partículas. Há 150 anos atrás, alguns até colocariam, não tenho partícula representada ali. Mas eu te pergunto, vários e vários fenômenos que hoje nós conseguimos compreender são devidos, e graças a isso, a essas partículas virtuais. E o que chama atenção, né? Quando colocaram para a gente a ideia de luz. A luz é classificada como uma onda, representando para nós uma quantidade de energia. Beleza. Porém, o experimento que Einstein Hertz acabou desenvolvendo por volta de 1905 comprova a luz como partícula. Partícula, se lembra? Falamos em leptons menores, falamos em hadrons maiores e começamos a falar daquelas que formam as partículas fundamentais. E quando se fala da luz, a luz seria partícula? Seria um hadron? Seria um lepton? Não. A luz ela entra com outra característica de partícula, que representa para nós o fóton. Agora, olha que massa! Uma partícula que obrigatoriamente poderia ter uma estrutura, teria que ter massa para se formar. E na verdade, se você pegar uma vasilha, colocar uma lâmpada, e essa lâmpada com a vasilha sobre uma balança, você não vai registrar massa. A luz não possui massa de repouso. Só que ela tem uma estrutura que funciona como partícula, o fóton. O fóton, quando você coloca para incidir numa placa metálica, por exemplo, dependendo da frequência, ele vai conseguir gerar uma corrente. Ou seja, estamos tratando a luz como partícula. Então, olha só um detalhezinho. Falei para vocês sobre os leptons, sobre os hadrons, sobre as virtuais e agora colocando a ideia dos fótons. Quando a gente tem esse emaranhado de partículas, a física começa a se desenrolar. Para ter uma ideia, a nossa estrutura maior seria conhecer o micro para conhecer obrigatoriamente, mais detalhadamente, o macro. Então, quando aqui nós estamos mergulhados num conjunto de partículas, eu posso estender isso pensando em relação ao universo. Para ter uma ideia, de maneira mais simples, seria pensar algo da seguinte forma. Temos lá um conjunto de massas que, num determinado momento, orbitam uma massa maior. Imagine o nosso Sol, em que eu tenho obrigatoriamente os planetas girando em torno desse Sol. Aqui cria um modelo gravitacional. Quando eu avalio isso, estendendo um pouco mais para um buraco negro, imaginando no centro da nossa galáxia, eu tenho essa massa muito grande e essas outras pequenas massas girando ao redor. Galera, se você avaliar bem, é um modelo macroscópico e quando eu avalio o modelo microscópico, a paridade é total. Então, para o nosso caso entender de partículas revela para você uma característica que coloca, de fato, entender do micro para compreender o macro. A nossa função é pegar um conjunto de partículas e desenvolver em cima disso uma série de tecnologias, uma série de físicas aplicadas. Para quê? Para que eu possa, então, conhecer o macro. A ideia central é avaliar um conjunto, repito, com as nossas partículas virtuais, para poder, então, conhecer mais detalhadamente o universo que nós estamos. Se lembra? No começo da aula eu comecei a falar para você sobre a estrutura de 13,8 bilhões de anos, onde não se existia nada. E a partir desse instante, a gente começa a trabalhar com o quê? Eu vou conhecendo partículas, que é muito mais fácil de lidar, que é muito mais fácil de manipular, para daí conhecer detalhadamente o nosso universo. Muito, 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 muito interessante. Para ter uma ideia central sobre isso, cria uma função. Por exemplo, temos aí pelo mundo alguns aceleradores de partículas. Um deles fica aqui no Brasil, que é o Sirius, na cidade de Campinas, que faz uma análise para a gente sobre os leptons. Se lembra dos leptons? As pequenininhas? Pois é, avaliamos em função da aceleração dos leptons para conhecer um estilo de luz. Existe o acelerador, o LHC, em Genebra, sediado no CERN, onde se faz uma investigação sobre partículas maiores, os hadrons. Essas partículas ali, uma colisão de partículas, pode muito bem dar uma radiação intensa para que a gente conheça então as menores. As menores das menores das menores.
A ponto que em 2004, para ter uma ideia, chegamos aí a um detalhe sobre uma delas, o famoso bóson de Higgs. Que, galera, para ter uma ideia central, o bóson cria ali a ideia obrigatoriamente em cima de um ponto. A relação vinculada a quem? A estrutura básica da matéria. Então, quero colocar para você que tudo começou lá, para cada vez ampliando muito mais, mas a base está em quê? Obrigatoriamente na estrutura de partículas. Bom, galera, então nessa situação, quero colocar para vocês um primeiro detalhe, hein? O universo iniciou, ainda em expansão, brutal expansão, mas qual é a base de tudo isso? Partículas. Então o convite da aula de hoje foi apenas para ter uma representação sobre um aspecto de entender o micro para, de fato, conhecermos o macro. Ok? Deixa um abraço para vocês e fica um momento de reflexão, hein? Necessariamente, cara, a estrutura é conjunto de partículas.